Assim como na nossa vida as coisas não vão acontecer para sempre. Para quem tem filho, os filhos vão crescer. Hoje eles são bebezinhos que demandam tanto de você, que dependem para absolutamente tudo de você. Só que eles vão crescer. Ele não vai mais precisar de você para absolutamente tudo. E talvez isso doa dentro de você, assim, dentro do teu coração. A melhor parte tá ali, na tua cara. Tá te esfregando no teu nariz. Que a tua vida tá passando. E muitas vezes a gente prioriza outras coisas, e daí vai ser principalmente o trabalho, e deixa de levar em consideração o sensível da nossa vida. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Kênia Henriqueta, sou médica, ginecologista endócrina, especialista em terapia hormonal e emagrecimento. E para quem me acompanha aqui há algum tempinho já, algumas semanas atrás, sabe que eu amo ler. E eu sou cristã. E eu estou numa vibe de ler livros cristãos, né? E hoje eu quero trazer aqui para você uma reflexão sobre este livro aqui que eu tô lendo. Como ter o coração de Maria no mundo de Marta. Para quem não sabe, a história de Maria e Marta na Bíblia, elas são duas irmãs. Sabe o Lázaro que Jesus ressuscitou? Jesus ressuscitou o Lázaro. Elas eram irmãs do Lázaro. E aí tem uma passagem na Bíblia que Jesus está, né, caminhando lá, viajando, andando com os seus discípulos, e ele se hospeda na casa do Lázaro, da Marta e da Maria, com os outros 12. Então, de repente, a casa enche, né? E além da casa encher, elas estão recebendo Jesus. Para quem é cristão, imagina o impacto que isso causou nelas. Receber Jesus dentro da própria casa. Servi-lo, fazer uma refeição, deixar a casa arrumada, bonita, tudo no lugar, fazer o melhor que você sabe fazer para entregar para ele. Jesus, meu Deus, se fosse comigo, eu nem sei o que eu ia fazer. A gente já recebe ele, né, todos os dias na nossa casa, mas naquele momento ela estava recebendo ele ali fisicamente, junto com os seus discípulos. Então, com seus apóstolos, né, com os outros 12 que eram seus seguidores, os escolhidos. Então, nesse cenário, a Marta, ela era a resolvedora de coisas. Então, ela estava ali, ó, no gás, cozinhando, arrumando a casa, arrumando os quartos para hospedar eles, fazer tudo, deixar tudo lindo, tudo limpo, fazer um banquete para receber eles, para jantar, para almoçar, enfim, para hospedar eles da melhor forma. Enquanto isso, a Maria estava ali sentadinha, aos pés dele, ouvindo tudo que ele estava falando e aproveitando muito daquilo. E chega um momento que a Marta fica meio pistola. Ela fala assim: Jesus, você não se importa de eu estar aqui super atarefada e com um semblante assim, igual esse que eu tô aqui agora? Super atarefada. E ela tá aí sentada? Você não acha que ela tinha que me ajudar? E aí Jesus olha para ela e fala... O que eu imagino é ele falando assim, sorrindo, acolhendo, mas falando assim: Marta, Marta, ela escolheu a melhor parte. Ela não está preocupada com o recente. Ela escolheu estar aqui, me ouvindo. Eu que nesse momento, nesse tempo, estou aqui em carne e osso, vivo, na sua frente, mas ela percebeu isso e ela está valorizando isso. Um momento. E levando isso para nossa vida, quantas vezes, né? Eu falo por mim também, porque a minha vida é muito corrida. E quantas vezes a gente acaba deixando as coisas... Só foi. Passou. Enquanto a gente estava ali fazendo o nosso máximo, performando assim exemplarmente, mas sem olhar, sem ter a percepção de que a melhor parte estava passando.
Jesus não ia ficar ali para sempre. Assim como na nossa vida as coisas não vão acontecer para sempre. Para quem tem filho, os filhos vão crescer. Hoje eles são bebezinhos que demandam tanto de você, que dependem para absolutamente tudo de você. Só que eles vão crescer. E daí lá com uns 15, 16, até antes talvez, ele não vai mais precisar de você para absolutamente tudo. E talvez isso doa dentro de você, assim, dentro do teu coração. Então, a reflexão principal do livro é fazer a gente se conscientizar de que a melhor parte está ali, na tua cara. Tá te esfregando no teu nariz que a tua vida tá passando. E muitas vezes a gente prioriza outras coisas, e daí vai ser principalmente o trabalho, e deixa de levar em consideração o sensível da nossa vida, né? Tem muitas pessoas que eu conheço que vivem para trabalhar, né? E não trabalham para viver. Vivem para trabalhar, porque almejam ter uma vida melhor, e isso é totalmente válido, né? Almejam ter uma vida melhor, almejam ter uma condição financeira melhor, tem planos de viajar, de passear com a família, de dar uma vida melhor para os pais, mas nesse momento, agora, quando os pais são aqui na nossa frente e a gente tem eles aqui vivos, a gente não está valorizando e não está conseguindo passar tempo com eles porque a gente está trabalhando. E eu estou ministrando isso aqui nesse vídeo, só que isso é muito uma ministração para mim mesma, assim, porque desde que eu saí de casa para estudar, desde que eu, fui para outra cidade, para uma cidade maior, para estudar, para passar no vestibular, para fazer residência, para começar a trabalhar, a minha vida tem sido muito mais o trabalho, né? Há um ano eu tenho um olhar espiritual diferente para minha vida e para minha família, mas ainda a vida é um pouco mais trabalho do que o resto, né? Então, a gente se conscientizar disso. E se conscientizar de que as coisas passam. O ano começou ontem e a gente tá no final de abril. Então, já passou, né? 4 meses do ano, assim. E o que a gente fez desse ano? A gente só ficou ali correndo atrás do próprio rabo? Tentando melhorar o que a gente já faz? Ou fazendo coisas novas? E onde que fica a melhor parte, né? A boa parte, que é como Jesus falou dele mesmo ali naquele momento, né? Então é olhar de forma mais sensível para isso, né? Esse é um vídeo mais reflexivo para trazer um tema mais sensível realmente para nossa vida, né? Não era essencialmente o que eu planejava falar aqui e discorrer sobre. Tinha uma parte específica aqui do livro que é sobre a gente pegar as coisas dos outros para nós e o quanto isso também causa uma carga grande na nossa vida, mas talvez isso a gente deixe então para um próximo vídeo, né? Mas realmente, assim, essa passagem bíblica, ela fala muito sobre nós mulheres modernas do dia de hoje, né? Que a gente tem tanta coisa para fazer, a gente tem tanta atribuição, a gente trabalha tanto, a gente quer performar tanto, a gente quer ser melhor em tudo que a gente faz, e muitas vezes a gente deixa passar as coisas que, na verdade, deveriam ter a nossa maior atenção, né? Certa vez eu tava conversando com meu marido mesmo sobre a nossa rotina, assim, a gente acorda, vai treinar, vai trabalhar, volta pra casa, janta, dorme, acorda, vai treinar, vai trabalhar. E tava sendo muito feito tudo com num automático que a gente perdeu a essência. Então, olhar para a essência do ser e não olhar para as obrigações ali 100% do dia, da check, 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 check. Né? Muitas vezes também a sobrecarga de trabalho, de serviços, de tarefas, traz uma ansiedade muito grande.
E o que resolveu para mim, resolveu em partes, né? Mas o que resolveu de grande parte para mim foi escrever. Eu tenho um quadro no meu quarto, em casa, na minha mesa, assim, de trabalho em casa, em cima com o calendário semanal. E nesse calendário semanal eu coloco o que eu vou fazer, assim, hora por hora, de todos os dias da semana, até o final de semana. E olhar para isso fez a minha mente descansar um pouco. Porque se a gente deixa tudo dentro da nossa cabeça, parece que é muito maior. Parece que realmente a gente não vai dar conta. Parece que a gente nunca vai ter o tempo necessário para fazer aquilo que a gente acha que tem que fazer, né? Então, escrever, visualizar os horários, o que eu vou fazer em cada dia, em cada momento, e priorizar, né, as principais coisas, priorizar. Se eu trago sempre a mulher que tem filho, eu ainda não tenho filhos, mas eu tenho um exemplo lindo perto de mim, que é a minha melhor amiga. Ela tem uma bebê de quase 1 ano e 6 meses, e é muito rico o jeito com que ela e o marido, que também é um grande amigo meu, o jeito que eles levam a criação dela, estando sempre perto, priorizando sempre ela. Isso fez com que eles tivessem que deixar de lado um pouco a performance profissional naquele momento, porque daqui a pouco passa e ela não vai mais ser o bebezinho de 1 ano e 6. Ela vai ser independente, os problemas, entre aspas, vão ser outros, mas nem por isso, nem por sempre existir uma questão, vai exigir do tempo deles o tanto quanto exige no dia de hoje. E nesse sentido eu vejo que eles estão escolhendo a boa parte. E a gente precisa fazer isso. Isso me traz a emoção, porque é muito forte realmente. A gente olhar de forma sensível tudo que a gente está vivendo. A gente parar para enxergar a pessoa que está na nossa frente. Eu coloco muito isso em prática nas minhas consultas. São 2 horas de consulta com aquela pessoa, são 2 horas de consulta exclusivamente com aquela pessoa. Porque ela está me buscando, porque ela precisa de atenção em algum cenário da vida dela. Então eu não posso me dar ao luxo de estar pensando em outra coisa, nas outras 1000 coisas que eu tenho que fazer naquele dia, sendo que essa pessoa me escolheu para cuidar da saúde dela. Quem sabe, quem tá aqui comigo, quem passou e passa em consulta comigo, entende isso que eu tô falando. Só que isso não pode se ater só no trabalho, né? Isso tem que extrapolar para nossa vida, né? Refeições, estar à mesa, aproveitar o tempo. Muitas vezes a gente deixa passar. E na verdade era a boa parte. Que se a gente não olhar para isso hoje, vai passar. E lá na frente a gente vai se arrepender, né? Bom, essa foi uma conversa um pouco mais profunda. Eu ainda quero trazer mais reflexões aqui sobre esse livro que é muito válido para qualquer pessoa, seja homem, seja mulher. Ele fala essencialmente da Bíblia, né? Ele traz muitas passagens bíblicas que têm esse link com o aproveitar, o olhar para boa parte e não deixar ela passar, né? Eu imagino, isso não é muito bem descrito, depois dessa fala de Jesus, isso não é muito bem descrito como que Marta reage, mas eu imagino que ela tenha pensado assim, poxa vida, o Messias está aqui na minha frente, se hospedando na minha casa, e eu tô bem louca, querendo fazer tudo, e ainda brigando que minha irmã não tá me ajudando. Então eu imagino que ela deve ter caído em si assim e pensado, verdade, acho que já tá bom aquele banquete que eu já consegui fazer. Acho que aquele pó da estante ali, do restinho que precisava limpar, não vai ser tão relevante.
Acho que o quarto que eles vão dormir não precisa estar perfeito agora. No momento que eles forem usar, a gente dá um jeito, né? Então, fica essa reflexão. Se foi válido para você em alguma instância da sua vida, curta esse vídeo, compartilhe com quem você acha que precisa também ouvir. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, para a gente também ter cada vez mais relevância aqui nessa rede social. E comente aqui se essa também é uma questão na sua vida, assim como é na minha, assim como é na imensa maioria das mulheres que eu atendo aqui no consultório e na minha família também, né? Comente aqui, dê o seu testemunho, o seu relato, e eu ainda vou trazer mais sobre o livro aqui pra gente. Ó, a capa dele é essa aqui, ó. Como ter o coração de Maria no mundo de Marta. É uma leitura muito rica e muito válida, certo? Um beijo, até o próximo vídeo.